Bom, legal, pessoal. E agora a gente vai passar para o modelo de máquinas de boltzmann para classificação, tá? Assim, na minha opinião, eles não são muito utilizados, tá? Eles, assim, entendo que RBM sejam mais utilizadas para aprendizado não supervisionado de features, né? Ou reconstrução ou preenchimento, né? De buracos em imagens, em painting, né? Remoção de ruído, suavização de ruído e tudo mais, né? Mas também nós temos a sua versão discriminativa, tá? Que assim seriam as máquinas de Boltzmann para classificação, tá? Então a gente chama elas de DRBMs, né? Que é a versão de Discriminative RBMs. Então, na verdade, qual que é a ideia? Tudo em RBM a gente fala em reconstrução, tá? Então a ideia basicamente é a gente tentar reconstruir o rótulo do dado. Então, o que isso quer dizer? Vamos lá. Agora a gente tem um outro modelo, tá? Então aqui à sua esquerda, na nossa esquerda, a gente tem uma RBM normal, né? Como a gente havia visto. Camada visível, camada escondida, matriz de peso. Agora na DRBM, além de ter a camada visível, camada escondida, matriz de peso, nós temos uma camada de rótulo Y e uma outra matriz de peso U que vai então conectar cada neurônio, tá? Da camada de rótulos aos neurônios invisíveis. Então aqui nós temos dois tipos de pesos, o U e o W. Tudo bem? De novo, né? Isso aqui é uma... A gente viu que V é uma camada, né? Binária, tá? E U agora, pessoal, também é uma camada de entrada binária, tá? Onde a gente utiliza, lembra aquela a gente aprendeu na rede neural MLP multiclasses, aquele one hot key, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, cera da classe 2, cera da classe 1, cera da classe 3, tá? Então eu tenho K. Tem tamanho K, né? Onde K corresponde, né, ao número de classes, tudo bem? Então eu seto 1 lá para aquela representação. Bom, só que daí o que acontece, né? Agora, eu tenho o que a gente chama de probabilidade conjunta, porque agora eu quero estimar a probabilidade da classe, né? E ainda tenho que estimar a probabilidade daquela amostra e daquela camada escondida. Todas aquelas configurações. Então, na verdade, a probabilidade é muito parecida, tá? Com aquela nossa equação lá atrás, que era para calcular a probabilidade de V, né? Tudo bem? E aqui a gente tinha a probabilidade de uma determinada configuração, que é essa equação 2 aqui. Vocês lembram o que nós tínhamos, né? Então, primeiro eu calculava a energia e depois colocava nessa exponencial e dividia pela função de partição, que seriam todas as possibilidades. Só que agora, pessoal, o problema também fica um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Olha só. O que nós temos aqui, tá? Então, de novo, a mesma forma. Eu tenho a fórmula da energia. Então, esse aqui, ó. Esse termo diz respeito a essa matriz de pesos aqui, ó. A W, pretinha, que a gente estava acostumado, tá? Esse termo era o bias, também nós já sabíamos. Isso aqui também nós já sabíamos. Então, essa primeira parte aqui é toda da RBM convencional. Tudo bem? Essa segunda parte aqui, ó. Então, diz respeito à matriz de pesos U, por isso que eu coloquei até em vermelho aqui para vocês, ó, essa matriz, tá? Eu tenho um bias também, que está espetado aqui, que é a minha variável C, tá? Então, essas aqui seriam as diferenças. Então, o que acontece? O problema agora, pessoal, é que eu tenho, então, 2 elevado a m possibilidades da camada visível, 2 elevado a n possibilidades, né, da camada escondida, tudo bem? Só que agora eu tenho também, ó, 2 elevado a k possibilidades da camada de rótulo. Então, é mais complicado ainda, tá? Perdão, k possibilidades. Mas que, na verdade, porque o k, ele vai estar setado, né?
entre zeros e 1, mas na verdade eu vou ter que aprender aquilo, né? Então, a ideia também é 2 elevado a k possibilidades. Tudo bem? Então, o problema fica um pouquinho maior, tá? Mas a formulação, basicamente, o que vai mudar, então, no cálculo de energia, vai ser esse termo aqui, que nós não tínhamos na RBM convencional, tá? Então, de novo, né? A ideia é encontrar o conjunto de parâmetros, tem que encontrar o W, que é a matriz de pesos da camada visível para a camada escondida, a matriz de pesos da camada de rótulo para a camada escondida, e os bias, respectivos bias, tá? De novo, a gente pode utilizar a divergência contrastiva para fazer esse mesmo processo, e vai ser a mesma coisa, né? Subida e descida, só que agora, né? O que acontece? Na subida do H, tá? O que acontece aqui, ó? O que acontece para o cálculo desse H1 aqui, ó? Eu tenho todos os pesos dele para os neurônios visíveis e também todos os pesos, perdão, para os neurônios de rótulo, para a camada de rótulo, e todos os neurônios, os pesos para os neurônios da camada visível, né? Para a camada de entrada. Então, o que acontece? Agora eu tenho uma probabilidade conjunta, né? Porque para calcular a probabilidade de HC1, eu tenho, ela vai ser calculada dados Y e V. Tá, olha só. Dados V, que é a subida de V, que a gente já sabe. E agora, temos a subida de Y. Tá legal? Então, mudou esse termo aqui. Tá? Então, essa é a probabilidade conjunta. Tá? E a descida normal, né? Então, a descida para calcular o V é a mesma coisa. Só que agora eu também tenho a descida do Y, né? Que nada mais é do que, né? A probabilidade de Y, ZC1 dado H, tá? Aqui é como se fosse uma camada softmax, tá, pessoal? Tá? Para quem já ouviu falar, por exemplo, das redes neurais convolucionais. Então, basicamente, uma exponencial dividida ali pelo somatório das exponenciais, que vai me dar essa probabilidade. Tudo bem? Na verdade, ao invés de usar uma sigmoide, eu estou usando uma exponencial. Tá? Tudo bem? Porque é como se fosse mesmo uma camada de... Seria jamais mesmo relacionada a uma camada de classificação. Tá? Bom, aqui então tem um desenho que acho que fica mais legal para a gente entender um pouquinho de como é que isso funciona. Tá? Então, de novo, né? Como é que é feito esse processo? Eu faço a subida, ou seja, eu quero estimar a probabilidade de H, só que agora tem que considerar tanto Y quanto V, tá? E depois eu faço os processos de descida de maneira individual, tá? E de novo, continuo para o novo processo. Faço a subida, faço a descida. Tá? Isso a gente vai, então, fazendo esses processos de subida e descida, né? Se eu escolher, sei lá, CD3, significa que eu vou fazer CD3, né? O pessoal generaliza para CDK. Eu faço a subida e descida 3 vezes para cada amostra de treinamento, só que tudo isso, depois que eu passo o conjunto todo de treinamento, é uma época, como a gente fez no MLP. Passo o conjunto todo, treinamento de novo, é outra época. E assim sucessivamente. Tá legal? Bom, aqui então são as equações, tá? De novo, são bastante parecidas, né? Então, o que vai mudar, na verdade, é aqui, que é a condicional. Aqui, que a descida é diferente também, né? Temos aqui o decaimento e o momento. Agora, nós temos que fazer isso também para a matriz U, tá? Que é a matriz de pesos entre a camada de rótulo e a camada escondida, tá? Temos aqui o A e o B, tá? E também temos o C, que é o bias da camada escondida. Então, na prática, as equações são muito parecidas, não muda muita coisa não, tá? E por fim, né, depois que eu aprendi os pesos, agora eu quero classificar, tá? Então, nada mais é do que a gente faz quando a gente vai classificar, tá? Então, aprendi os pesos, eu tenho uma amostra de teste X, né, que ela pertence a uma classe E qualquer ali, tudo bem? Então, o que nós fazemos, né? No final do dia, o que eu quero fazer? Qual é a probabilidade da classe YE, tá? Ou seja, que eu posso ter, pode ser Y1, classe Y2, Y3, que seria basicamente onde, né, nós teríamos aquele 1 ali. Então, qual é a probabilidade de ser essa determinada classe, dado que eu tenha essa minha amostra X, tá? Então, basicamente, o que nós temos que fazer, né?
calcular essa equação 28, que é como se fosse também um softmax da vida, tá? Só que f de x, y, a gente chama de energia livre, tá? Que é basicamente o seguinte, tá? Eu vou, então, calcular esse somatório, que é os pesos, né? Mais aquela região da minha matriz de peso. Olha só, veja bem, isso eu vou fazer para todo n, né? Tudo bem? Lembrando que n é o número de elementos da camada escondida. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Tá? Para cada x, eu vou percorrer todo o meu conjunto de rótulos, tá? E vou, então, calcular essa minha energia livre. Tudo bem? Então, na prática, o que eu vou fazer? Para cada um, tem aquele meu vetor y, tá? Ele tem k posições, se eu tiver k classes, por exemplo, né? Ele vai calcular a equação 28, pessoal, para cada um desses neurônios aqui, vamos chamar assim, neurônios da camada de rótulos. E, obviamente, ele vai dar, então, qual que é a maior probabilidade, tá? Então, por exemplo, se esse aqui der a maior probabilidade, vou chamar aqui, esse neurônio aqui, vou colocar uma setinha para ele. Significa, então, que é da classe 3, por exemplo. Então, esse neurônio aqui da classe 3, no momento de classificação, respondeu mais no que diz respeito à equação 28. Tudo bem? Então, essa é a ideia, tá? Da RBM discriminativa. Depois que eu aprendi os pesos, coloco, então, uma imagem de novo, um exemplo. Eu estou falando de imagem, pode ser qualquer outra coisa, tá? Uma imagem. Calculo, então, as probabilidades para cada um desses neurônios da camada de rótulo e, obviamente, então, o neurônio da camada de rótulo que responder melhor é o que eu vou, então, utilizar aí para poder atribuir essa minha classe. Tudo bem? E, no caso, esse φ, tá, é a função softplus, né, que é basicamente 1 mais o log, né, de uma exponencial de z. Tudo bem? Para poder fazer essa classificação, tá? De novo, né, a unidade de rótulo ele é um vetor binário, tá, em que somente a posição e está ligada quando o y representa a classe e. Aquilo que eu falei para vocês, tá? O ye, tá? Seria, então, se fosse da classe 3, seria só 1. Nós queremos que ele seja 1. Então, ou seja, eu quero que o y3 seja 1, o y1 seja 0, o y2 seja 0, o y4 seja 0 para as respostas dessa equação. Mas quando eu falo 0 ou 1, são, obviamente, valores muito próximos, tá? A não ser que a gente tenha um problema muito fácil e a gente consiga, né, obter, então, esse valor de probabilidade 1. Mas pode ser algo, né, espera-se 99, 0,99, né, algo desse jeito. Tudo bem? E por fim, só dar uma palhinha para vocês, né? Nós temos também o que a gente chama de redes de crença em profundidade, que são as Deep Belief Networks, que é basicamente começando algo já na questão, não é tão deep, mas é basicamente, imagina que nós tivéssemos uma RBM empilhada em cima da outra, tá? Então, por exemplo, o que a gente faz? Faz o treinamento dessa RBM, como a gente está acostumado, esquece isso aqui, tá? Depois, a gente sobe uma camada acima, faz o treinamento dessas duas RBM, esquecendo essas duas. Então, essa, na verdade, é o mesmo treinamento, só que aqui a gente trata como sendo a nova camada visível e esse aqui seria a nova camada escondida, tá? Faz o treinamento de novo. Isso aqui também faz o treinamento de novo. Para que a gente serve uma DBN, né? Porque em cada nível dela, eu consigo aprender features em diferentes níveis, tá? Eu posso, no final do dia, tomar só as features da última camada, ou eu posso concatenar essas features e fazer um novo embedding, aqui não, uma nova representação latente, um novo feature vector. E olha que interessante. Por exemplo, se eu tiver uma rede de MLP, lembra que eu comentei com vocês que eu poderia utilizar uma RBM para poder fazer a inicialização dos pesos de uma MLP? E se eu tiver uma MLP com duas camadas escondidas, aquela RBM que você me mostrou só tem uma. Beleza, tranquilo. Aí eu posso, por exemplo, fazer uma DBN, né? Ou seja, uma RBM com duas camadas escondidas. Faço o treinamento aqui como eu mostrei para vocês. Faço aqui primeiro, depois aqui. E depois
Vou pegar, isso aqui vai me virar um MLP de 2 camadas, escondidas, né, assim. Plugo aqui uma camada de saída e faço o treinamento por backpropagation, tá? Isso é uma versão. E temos também uma outra versão que foi proposta posteriormente, que são as Deep Boltzmann Machines. Elas são um pouco... A arquitetura é similar à DBN, né? Só que a diferença entre elas aqui é que, no caso, a DBM, tá? Quando eu vou treinar, por exemplo, essa camada aqui, na DBN, a gente ignora isso aqui, como eu falei para vocês. A gente faz de maneira greedy, né? Gulosa. Na DBM, quando eu vou treinar essa camada, eu levo, por exemplo, eu quero treinar esse neurônio, além de levar em consideração esses neurônios aqui, eu levo em consideração esses neurônios aqui também, tá? O treinamento é um pouco mais complexo. Isso aí seria um material para um outro curso. Mas, de novo, quando eu vou treinar esse aqui, eu uso a probabilidade também do pessoal de cima e do pessoal de baixo. É uma outra variante, tá? Mas só aí para vocês terem conhecimento. Bom, então o que a gente aprendeu nessa aula? Bom, RBM são modelos baseados em energia, né? A ideia é que se eu diminuir a energia da amostra, eu aumento a sua probabilidade. Nós vimos que RBMs são bastante importantes para eu aprender características, aprender pesos de maneira não supervisionada, né? Eu consigo gerar dados também, então é um tipo de IA generativa, tá? A gente usa o erro médio quadrático, vimos que podemos utilizar ideias, né, de cadeias de Markov. Para treinar RBMs, então, tem a questão da amostragem de Gibbs, só que a gente é bastante custoso, então a gente usa a divergência contrastiva, em que meu dado de entrada não é um dado aleatório, igual a amostragem de Gibbs, mas já é o que? A própria imagem, o próprio dado, e aprendo isso, então, com um processo de subida e descida, tá? Não são necessários muitos passos de subida e descida, dado que eu já entro com um dado real, tá? Podemos utilizar para inpainting, denoise e várias coisas e aprender características de maneira não supervisionada, porque até agora eu não utilizei nenhum tipo de informação de rótulo, né? Depois eu apresentei para vocês as RBMs discriminativas, onde a gente consegue fazer classificação, onde nós temos então uma camada adicional na entrada, que é a camada de rótulos, né? A gente usa o OneHotKey, um vetor binário. Nós temos aí uma nova camada de pesos, o que liga essa camada de rótulo à camada escondida. E o processo, então, de treinamento é divergência contrastiva, só que agora a probabilidade de H é uma probabilidade conjunta, porque ela leva em consideração tanto a camada de rótulo Y quanto a camada de entrada V. E a classificação, basicamente, eu calculo, né, qual é a probabilidade, né, qual é a resposta de cada neurônio da camada de rótulo apenas, né, com relação àquele meu dado que está entrando. E depois passei para vocês um pouquinho sobre, só um insight, né, sobre as DBNs e as DBMs. Tudo bem, pessoal? É isso aí, então. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.